Graça e paz repouse sobre a sua vida, querido, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu queria te desafiar a agradecer, desafiar o teu coração nessa hora, a render gratidão a Ele. Feche os seus olhos aí junto da sua família, na sala da sua casa, talvez no seu quarto. Você pode fechar os seus olhos e dizer para Ele: obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada pelo ar que eu respiro. Obrigada porque o Senhor me concedeu mais um dia sobre essa terra. Obrigada, obrigada. Obrigada porque eu estou em casa. Obrigada porque eu estou em família. E não há melhor lugar para se estar. Obrigada, Senhor, porque verdadeiramente a tua mão tem me guardado, me protegido, me cercado de todos os lados. Muito obrigada, Senhor. Os benefícios do Senhor são maiores do que nós podemos contar ou agradecer. Que honra poder ministrar essa palavra ao teu coração nessa noite. Será que você pode olhar para quem está pertinho de você? Se você tiver alguém ao seu lado, diga para ele: que honra poder adorar a Deus ao seu lado. Que honra poder ouvir a palavra de Deus ao seu lado. Oh, aleluia. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Está aí narrado uma parábola maravilhosa. Nós vamos ler de início do versículo 1 até o versículo de número 8. Mateus 13, do versículo 1 ao versículo 8. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu colheita a 100, a 60 e 30 por um. Senhor, tua palavra é linda, ela é viva, ela é eficaz, e nós queremos ser alvo agora desta palavra. Que cada família reunida seja alvo dessa palavra, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem é enraizados. Se você puder, profeticamente bata no peito e diga: eu sou enraizado. Talvez você esteja aí se perguntando: o que é ser enraizado? O que é ser alguém que tem raiz? E eu quero te chamar para pensar e refletir um pouco sobre isso dentro desta parábola, na parábola do semeador. Aqui, com este tema, enraizados, eu queria que você pensasse um pouco sobre tipos de raízes. Existem pelo menos 2 tipos que eu quero ressaltar nessa mensagem. Eu queria falar sobre o primeiro tipo, que são raízes profundas. Raízes que crescem para baixo, que normalmente ninguém vê, são invisíveis. As raízes, elas são as partes da árvore que ninguém vê. Normalmente ninguém elogia a raiz. Normalmente ninguém chega para uma árvore e diz: uau, que raízes lindas e fortes.
Porque elas estão subterraneamente cobertas. Elas estão cobertas ali e ninguém vê. Você sabe que as coisas que ninguém vê, muitas vezes têm maior significado do que aquilo que as pessoas veem. Pare para pensar um pouco comigo hoje sobre o segundo tipo de raiz. O segundo tipo são raízes aéreas. Raízes que crescem para cima. Sim, existem raízes que crescem para cima. E esse tipo de raiz é conhecida como a raiz parasita ou estranguladoras. Plantas parasitas, raízes parasitas, elas se agarram em outras árvores, elas se agarram em outras plantinhas vivas e elas sufocam, elas sugam toda a seiva daquela planta. Para quê? Para sobreviver. Será que você é uma dessas pessoas que normalmente precisa se agarrar a outra para sobreviver, sugando vida do outro para si mesmo? Em nome de Jesus, eu declaro que você não é esse tipo de raiz. Você é aquela raiz profunda, que não se preocupa em fazer as coisas para que os outros vejam, para que os outros vejam. Você é alguém que vai crescer profundamente e vai se preocupar em extrair do lugar certo água, seiva e vigor para a sua vida. Porque existem águas nos lençóis freáticos, nas águas profundas, preparadas para mim e para você. Todas as vezes que você se aproxima de Deus de forma profunda, você consegue extrair alimento, água e vida para sobreviver. Sua família vai sobreviver a todo esse caos se a sua família estiver enraizada e conseguir extrair do lugar certo a sobrevivência para vocês. Eu quero ainda, antes de entrar no texto bíblico, te fazer pensar sobre uma história. Eu fui marcada alguns anos atrás por um filme chamado Bambus no Inverno. Esse filme conta a história da igreja perseguida na China. E poucos conhecem a história do bambu chinês. O bambu chinês costuma crescer 25 metros de altura. Mas durante os seus 5 primeiros anos, ele cresce somente para baixo. Durante 5 anos ninguém vê o bambu, porque ele está crescendo profundamente dentro da terra. E somente depois de 5 anos começa a ser visto um broto. E esse broto, ele começa a aparecer e a crescer, até alcançar 25 metros de altura. E o inverno é normalmente sacrificante naquelas regiões. Os ventos são muito fortes. Os bambus lá na China costumam ser envergados até encostar no chão. Pense comigo, 25 metros sendo encurvado até encostar no chão por causa da força do vento. E eles não quebram. Você sabe por que o bambu do inverno não quebra? Porque ele tem raízes profundas. Ele está bem enraizado. É isso que eu quero declarar sobre você e sua família hoje. Você vai se tornar alguém tão enraizado, tão profundamente firmado, que nenhum vento, nenhuma tempestade, nada vai quebrar e desfazer vocês. Vocês vão crescer e avançar em o nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Como é bom saber que fazer a vontade do Pai nos faz crescer. A primeira coisa que eu queria refletir com você é que esse texto, ele nos mostra 4 terrenos. 4 terrenos e uma só espécie de semente. Uma só semente foi lançada nas 4 terras. E um só foi o semeador. A diferença está no terreno. A diferença está na terra e não na semente. Ei, querido, famílias, eu quero declarar e te lembrar
que Deus nunca fez e nunca fará acepção de pessoas. Ele lança a sua boa semente sobre todos os diversos solos existentes. Talvez você e eu até pense que tenha sido um desperdício de semente. Puxa, semente na beira do caminho? Semente em terra rochosa? Semente em lugar espinhoso? Ah, é um desperdício? Não. Deus nunca desperdiça a sua semente preciosa, a sua palavra poderosa. Essa palavra vai ser semeada nos 4 cantos dessa terra, no meio das famílias. E não importa como a sua família esteja, sua família tem uma oportunidade única nessa noite, única todos os dias. Deus está dando oportunidades para nós. Deus dá oportunidades. Sementes estão sendo lançadas agora sobre você e sobre a sua casa. A grande diferença é o terreno. É a terra do meu coração. A primeira terra, ela é descrita como a terra da beira do caminho. E o texto diz assim: enquanto lançava a semente, versículo 4, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Você sabia que existem ladrões de sementes? E até hoje existem. Até hoje a semente está sendo lançada. O semeador, que é Deus, lança a sua boa palavra sobre nós. E existem ladrões que tentam roubar a preciosa semente da sua família e da minha família. Agora, preste bem atenção nisso, querido. Olha o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração enquanto eu lia esse texto. O Evangelho de Lucas conta uma outra peculiaridade a respeito disso. Lucas diz que não apenas a semente foi lançada à beira do caminho, mas diz que as pessoas vieram e pisaram a semente. E os pássaros vieram e comeram aquela semente. Por quê? Que essa semente foi roubada. Eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma, eu posso te afirmar, porque foi isso que o Espírito ministrou à minha alma. Só é roubado de nós aquilo que nós desprezamos, aquilo que nós não valorizamos, aquilo que nós deixamos de lado. Sabe, queridos, a preciosa semente tem sido roubada do coração das famílias, do coração de esposos, de mulheres, de filhos, porque ela tem sido desprezada por muitos. Sabe por que famílias estão sendo destruídas? Roubadas a alegria, roubado o prazer, porque muitas vezes as famílias não estão valorizando o que receberam de Deus. Ei, olhe para quem está perto de você aí e diga: valorize o que Deus te deu. Valorize o que Deus te deu. Quando nós desprezamos aquilo que Deus semeia na nossa vida, o ladrão vem e rouba. E nós vamos ver que tudo que Deus tem para nós, Ele faz questão de nos fazer desfrutar da sua bondade, da sua fidelidade e da sua boa semente. Agora, nós também precisamos fazer questão de desfrutar dessa semente. Não deu tempo, essa semente nem enraizou. Infelizmente, ela foi roubada. A segunda terra está descrita no versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Oh, querido, presta atenção nisso. Presta atenção. A segunda terra que recebe a preciosa semente da palavra de Deus é a terra que recebe de bom grado, o coração que alegremente recebe a palavra, que até comemora. Mas infelizmente, esse é um terreno que a semente não dura muito nela. Pouco tempo esse terreno, essa terra fica com a semente.
Ei, quanto tempo você está enraizado? Durante quanto tempo você já serve ao Senhor de verdade? Quanto tempo você tem de enraizado? Você sabe que as pessoas que infelizmente não têm profundidade, nem terra profunda, nem raiz profunda, são pessoas que normalmente não duram muito na fé, na caminhada cristã. A vida delas com Cristo, a história delas com Cristo é muito rápido. Passa rápido. Por quê? Porque elas não têm raiz. Olha a explicação que Jesus deu para esse texto. No versículo de número 20. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Você estava pensando em abandonar Jesus? Você estava pensando em deixar a fé? Em parar de caminhar? Em parar de ser fiel? Ei, querido, não faça isso. Não abandone a palavra. Não abandone, porque é uma semente poderosa que foi lançada sobre você. E essa semente, ela germinou. O texto diz que ela brotou rápido. Por quê? Porque tinha um pouquinho de terra. E ali ela rapidamente brota. Mas, volta para o versículo 6. Quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram. O sol não vem para matar ninguém. O sol não foi e não brilhou sobre plantas, nem sobre a minha vida e sobre a sua vida, para destruir, para secar e matar. Não. O sol da justiça brilha sobre nós, para que nós tenhamos força e vigor. O problema não está no sol, que brilha e que aquece sobre nós, que ilumina o nosso dia. O problema está na nossa raiz, que é superficial, frágil demais e não suporta o calor do sol. Ei, se prepare, porque há um calor vindo sobre nós nesses dias. O sol da justiça está brilhando sobre nós e nós vamos ser aquecidos. E somente quem tem raízes profundas conseguirão permanecer de pé. Essa palavra vai te lembrar e me lembrar que não é suficiente brotar, não é suficiente ter folhas, é necessário ter profundidade. E quem atrapalhava isso? As pedras. E o texto descreve essas pedras como sendo situações de tribulação, de dores, de aflições. Qual das famílias que estão me ouvindo aí nunca passou por tribulação? Qual de vocês nunca passou por uma aflição? Quem de vocês nunca se sentiu perseguido? Nunca se sentiu caluniado, criticado? Essa é a hora em que você é provado. O sol vai brilhar sobre você. Você vai entrar no foco de Deus. E a sua raiz precisa estar profunda para suportar os dias da adversidade. Há um terceiro terreno aí, descrito no versículo de número 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Querido, presta atenção. O primeiro terreno, a semente foi roubada, porque ela foi desprezada. O terreno era duro, insensível, não acolheu a semente. O segundo terreno tinha pedras demais e pouca terra, para que as raízes crescessem e fossem profundas. E no terceiro terreno, nós percebemos que existem outros tipos de sementes plantados naquela terra. Porque o texto diz que cresceram os espinhos e sufocaram a planta da semente boa. Que tipo de semente está plantada aí no teu coração? Você sabe que às vezes o nosso coração está tão cheio de erva daninha,
tão cheio de pensamentos errados, tão cheios de desejos errados, de ansiedades erradas, de motivações erradas, que quando a boa semente chega, cresce junto. O problema é que essas ervas daninhas são tantas que elas sufocam a planta que foi gerada da boa semente. E as raízes foram sufocadas, porque haviam mais raízes de espinhos do que raízes da boa semente. E o que fazer então, queridos? Olha, nós temos aí pelo menos 75% de terra ruim. A última parte, a última terra é a terra boa, 25%. 75%, infelizmente, estão enquadrados numa história de desprezo da palavra, numa história de preocupações com o que os outros dizem, tribulações que roubam a alegria dele, e ainda ervas daninhas. Às vezes nós passamos o dia inteiro nos enchendo de ervas daninhas. Nosso coração começa a receber informações indevidas. Os nossos olhos veem o que não devem ver. E é por isso que o coração sente. E é por isso que tanto espinho é gerado dentro de nós. Pergunta aí para quem está perto de você. Que tipo de terra é você? Que tipo de terra é o teu coração? Porque é assim que descreve a palavra. Que o terreno é o nosso coração. Se o nosso coração for terra boa, não tenham dúvida, essa planta vai ser enraizada. Essa planta vai ser forte. Ela vai crescer e ela vai germinar. Mas eu queria ainda te lembrar que dentro dessa palavra existe o quarto terreno. E eu queria encerrar essa palavra compartilhando sobre o quarto terreno. O último versículo, versículo 8 diz: outra ainda caiu em boa terra, deu colheita a 100, 60 e 30 por 1. Você pode declarar sobre alguém aí da sua família? Diga: você é boa terra. Você vai frutificar. Você vai enraizar. Amém? E aí você vai perceber o quê? Que todos os ventos e tempestades vão continuar vindo, vão continuar soprando. Lembra da outra parábola que Jesus contou das duas casas edificadas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia? Qual é a casa que prevalece? Aquela que estava firmada sobre rocha, que tinha alicerce. A sua vida agora é comparada a uma árvore e uma terra. Você agora é as duas coisas, terra e árvore. Eu pergunto: a sua árvore tem raiz? Porque se você estiver enraizado, é certeza de que tudo vai dar certo, de que as coisas vão acontecer para você. Sua família vai ser próspera, o seu lar vai ser frutífero. Você vai perceber o cuidado e a fidelidade de Deus sobre você e sobre a sua casa. Oh, aleluia! É importante lembrar que o quarto terreno, possivelmente, ele poderia ser antes um desses três tipos. Talvez o quarto terreno um dia tenha sido terra à beira do caminho, endurecida. Mas um dia aquele terreno decidiu ser tratado, arado, escavacado, limpo para se tornar terra boa. Talvez esse terreno bom um dia tenha sido pedregoso, cheio de pedras. Ele se permitiu ser limpo. Ele se permitiu que fossem tiradas as pedras de dentro do seu coração. Talvez esse terreno bom um dia tenha sido um terreno espinhoso. E ele permitiu que uma limpeza profunda acontecesse, arrancando as raízes das ervas daninhas, raízes malignas que impediam da árvore certa frutificar. Você pode se tornar terra fértil e árvore enraizada.
Quando a limpeza acontece, querido, algo profundo da parte de Deus acontece também. Eu queria ler para você um texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8. A respeito do que Deus quer fazer conosco para nos tornar essa terra boa, essa terra fértil, que germina e que tem possibilidade de enraizar. Tiago 4, a partir do versículo 8. Portanto, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Ah, pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o vosso coração. Entristeçam, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Essa é a hora da nossa geração se levantar e se tornar terra fértil, se tornar árvores que se enraizam, porque a terra está pronta. Deixe Deus arar o teu coração, deixe Deus arrancar raízes de amargura. Há um conselho do apóstolo para você: que não haja nenhuma raiz de amargura no teu coração, família, nenhuma ausência de perdão, nenhuma ausência em mim e em você de humildade. Esse é o tempo de estar junto. Você vai ter que sobreviver ao lado dessas pessoas. Aprenda a amá-las de verdade, aprenda a perdoá-las, a arrancar todo ressentimento, toda história maldita do passado. Deixe no passado, deixe o Senhor arrancar essas raízes malditas e tornar você uma pessoa enraizada nele. Eu vou descrever para você o que para mim é alguém que é enraizado. Sabe o que é uma filha e um filho de Deus enraizado? É alguém que tem raízes na palavra e a palavra tem raízes nele. Eu vou repetir para você: ser enraizado é ser alguém que tem raiz na palavra e a palavra tem raízes nele. Eu quero desafiar o teu coração a desejar ser alguém assim, porque a palavra me desafia a ser alguém frutífero em Deus, a ser alguém firmado em Deus e na sua palavra. Mais do que isso, queridos, nós vamos adorar o Senhor. Mas eu queria te chamar, família, para pensar comigo: quando é que as minhas raízes crescem? É quando a terra está boa, limpa, quando o Senhor tem autoridade para tirar toda sujeira, todo pecado escondido, tudo que só você sabe que de repente está aí na terra do teu coração. Você vai enraizar, a tua raiz vai crescer, não na hora em que as pessoas estão vendo o que você faz. A nossa raiz não cresce na hora em que fazemos coisas visíveis. Coisas visíveis são folhas, são frutos, são galhos. Não, raiz é algo que ninguém vê. A hora em que você não está sendo visto por ninguém, a hora que é só você e ele no seu secreto, suas raízes crescem. É nessa hora que você realmente se enraiza. Não é na hora pública, não é na hora que as multidões nos olham, não é na hora que as pessoas nos dão curtidas. Não, não é nessa hora. Sua raiz se fortalece, suas raízes crescem no seu secreto, no seu lugar de intimidade profundo com Deus. Deixe Ele tomar conta do seu ser nos momentos em que ninguém te vê. Sua raiz vai crescer. Vamos adorar. Oh, aleluia, aleluia.